Boa Sejam noite. bem-vindos à Academia Pernambucana de Ciências. Tenho o prazer de receber hoje o empresário Ricardo Pessoa de Queiroz. Para ser gravada. Portanto, para A chamada está agora a usar as notas inteligentes. eu acho que está... Pronto, agora melhorou. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem? Então, o empresário Ricardo Pessoa de Queiroz, que falará sobre a Revolução de 1930. Antes, eu gostaria de informar que o professor Anderson Gomes, nosso presidente, está mandando boas-vindas a todos e lamenta muito estar a trabalho na Itália hoje, e se ainda puder, ele vai entrar, mas se não, ele vai ter o prazer de ver a gravação no YouTube. Então, a Academia Pernambucana de Ciências, como eu já falei, tenho o prazer enorme de receber Ricardo Pessoa de Queiroz hoje. Ricardo Pessoa de Queiroz, eu tenho encontrado pessoas amigas que chamam ele de Ricardinho. Inclusive, quando nós estivemos na visita à usina, os locais, com todo respeito, também se dirigem a ele por Ricardinho. E nesse convívio assim, pequeno que nós tivemos, dá para ver que a simpatia e a generosidade dele permite essa intimidade. Então, eu gostaria de dizer que Ricardo, ou Ricardinho, nasceu em 1962, na cidade do Recife, e cresceu no ambiente rural da usina Santa Terezinha, da sua família, em Água Preta, na Mata Norte de Pernambuco. Cursou engenharia mecânica e direito na UFPE, mas logo cedo ele começou a trabalhar e se dedicou aos negócios, atuando em vários setores da indústria e comércio, passando pelos ramos de, eu não vou me dizer sucro-alcooleiro, que eu nunca consigo dizer isso, então de açúcar e do álcool, farmacêutico, comércio, varejo e atacado, indústria de bebidas, setor financeiro, entre outros. Hoje também ele tem um projeto maravilhoso, que é o sociocultural da usina de arte Santa Terezinha. Esse projeto que falei é inovador, ele envolve a economia criativa e traz enormes benefícios para Pernambuco. Desde 2016, Ricardo, juntamente com sua mulher, Bruna Simões Pessoa de Queiroz, se dedicam à regeneração territorial da comunidade onde funcionou a usina Santa Terezinha, construída pelo seu bisavô, José Pessoa de Queiroz, há cerca de 100 anos, e desativada no final da década de 1990. Eu queria fazer aqui só um pequeno registro. E no fim de semana do dia 16 de maio, a família Pessoa de Queiroz recebeu na sua usina de artes um grupo de confrades e confreiras que desfrutaram da beleza do jardim botânico, das instalações e esculturas artísticas, de, assim, indescritível de beleza. Aqui queria registrar os nossos agradecimentos pelo acolhimento. Prosseguindo, Ricardo sempre se interessou pela história do Brasil. Carrega memórias que cruzam as famílias Lima Cavalcante, de sua mãe, e Pessoa de Queiroz, de seu pai, que tiveram papéis cruciais em campos opostos, culminando com o movimento revolucionário de 1930, na queda das oligarquias de Minas e de São Paulo, que finalizaram o período registrado como Velha República. Hoje, Ricardo falará para nós sobre raízes da Revolução de 1930. Antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante, eu gostaria de dar uns informes. Primeiro, a nossa reunião será realizada no Google Meet. A gravação será disponibilizada no YouTube. A duração do nosso encontro será de 2 horas. A apresentação será cerca de 40 minutos e logo em seguida iniciaremos as perguntas que serão dirigidas ao palestrante, que fará a réplica na sequência. Ana Lima, a nossa fiel comunicadora, estará junto comigo para administrar as falas, e o professor Elinando também. Registramos aqui um agradecimento ao professor Alexandro, que trabalhou em toda essa logística de informática para a gente.
Então, agora eu gostaria de receber. Anitta, 2 segundos, por favor. Eu estou tentando ver aqui na televisão e tá, a logomarca da palestra está dizendo em breve, então não está abrindo. Eu não sei quem é que está Você está coordenando no YouTube, né? para jogar no YouTube. O YouTube está dizendo em breve, está parado. Porque será disponibilizado após, ele será gravado. Não, Isso. porque aqui no YouTube está mostrando que vai passar. Aí está aqui, está em breve. Michel, o que é que você tem para informar? Porque a comunicação, o entendimento nosso foi que após essa sessão ele será disponibilizado, então não ficou assim combinado que seria simultaneamente. É isso mesmo, Aronita. Então, eu acho que esse será o formato. Tudo bem, não, porque se alguém entrar no YouTube vai ficar esperando que abra, porque está lá. Tá aqui, eu estou vendo aqui. Pois, Michel, você, por favor, administre essa parte, tá certo? Então é melhor tirar. Eu acho que eu vou deixar para o pessoal da empresa que está acompanhando, né? Que, como ficou acordado, que eles estariam encarregados dessa parte. E, nesse momento, que nós esperamos ansiosamente, vamos ouvir a palestra do nosso convidado, Ricardo Pessoa de Queiroz. Estamos ansiosos para saber as raízes da Revolução de 1930. Com a palavra, Ricardinho. Boa noite a todos, obrigado aí pelo comparecimento, pela audiência. Na realidade, na visita dos acadêmicos lá na usina, eu falei um pouco, 5 minutos, sobre a história da Revolução e onde a família e tal, e onde a usina tinha uma história com a Revolução. E aí eu acho que a Aronita e outros confrades acharam de entender que eu entendia alguma coisa da Revolução de 30. Então, eu estou com essa missão aqui hoje de falar um pouco a vocês. Não sou nenhum professor de história, mas eu vou tentar falar o que eu conheço de ouvir falar da minha família, das duas famílias, né? Lima Cavalcante, Pessoa de Queiroz, sempre ouvi de um lado e do outro. E esse movimento foi uma coisa que marcou muito, principalmente a nossa família Pessoa de Queiroz, a família do meu pai, do meu bisavô, José Pessoa de Queiroz. E aí é um pouco o efeito borboleta, né? Porque, como uma briga familiar de uma família paraibana veio repercutir, 10 anos depois, num movimento que eclodiu uma revolução que mudou o Brasil de uma forma radical, né? Acabando a Primeira República para começar a Segunda. E aí, nesse aspecto, o que eu quero começar puxando é que, assim, primeiro, lá atrás, em 1922, né, era o último ano do governo de Epitácio Pessoa, houve um crime na família, né, que começou a provocar uma cisão entre os sobrinhos do presidente, né? Mas até aí a coisa rolou para frente e tudo. E aí, na política paraibana, você teve, na sucessão de João Suassuna, como era prática na época, né, o governador foi perguntar, consultar o líder maior da política paraibana, Epitácio Pessoa, sobre a sucessão dele próprio, né? E Epitácio sacou lá uma solução que foi indicar o sobrinho João Pessoa Cavalcante Albuquerque, que fazia carreira no Rio de Janeiro e como juiz do Supremo Tribunal e tudo, e era uma pessoa assim desconectada da realidade interna do estado da Paraíba. E aquela indicação não foi muito bem recebida pelos líderes políticos tradicionais, mas foi acatada pelo líder que era o maior líder do Estado naquele momento, né, o líder do epitacismo, como é chamado o movimento daquele período da história paraibana, e foi aceita, acatada. E João Pessoa assumiu o governo e assume com um discurso de
de reformar o sistema político, de reformar a prática política, de combater o próprio coronelismo, né? As oligarquias do Estado e tal. E vem com esse discurso, vamos dizer assim, revolucionário, modernizador, de uma certa forma, e começa o governo dele com essa postura, né? E começa a desagradar, e começa um clima de tensão crescente dentro do Estado, entre o governo do Estado e as lideranças do interior, principalmente o Sertão, com um especial destaque o município de Princesa, Teixeira, Carnaúba dos Dantas e todo o sertão paraibano. E essa coisa foi evoluindo e chega ali em 29, né, no ano seguinte, após do presidente João Pessoa, naquele momento chamava presidente, governador, em 29, o Washington Luiz, o presidente em exercício, resolve quebrar a política do café com leite, né? E ali, naquele momento, ele resolve indicar Júlio Prestes como candidato à sua sucessão. E naquele momento, o país já vinha enfrentando, desde 20, 21, 22, insatisfações, né? Houve o tenentismo no próprio governo de Epitácio, a revolta do Forte Copacabana e tudo, né, com as patentes superiores mais intelectualizadas do Exército, sempre demonstrando insatisfação. E aí, quando o Washington Luiz apresenta Júlio Prestes como candidato à sua sucessão, isso gera mais uma crise envolvendo a insatisfação do governo Antônio Ribeiro Andrada, Antônio Carlos, de Minas, né, que seria o natural sucessor de Washington Luiz, né, na política da alternância do poder entre o café paulista e o leite mineiro. E foi preterido, né? E aí a insatisfação vai se acentuando e começam as articulações, as conspirações para lançar uma força alternativa. Dizia Ariano Suassuna, que essa é uma informação, assim, eu não encontro ela escrita, pelo menos até agora eu não encontrei, mas eu ouvi do próprio Ariano, que Epitácio, então, foi ao Catete oferecer, colocar para o Washington Luiz na mesa uma opção de uma conciliação com o seu próprio nome, né? Coisa que já tinha acontecido lá em 18 para 19, quando ele foi eleito na sucessão de Rodrigues Alves, que assumiu Delfim Moreira, que era um mineiro, e convoca a eleição, e Epitácio é eleito na mesma situação, de um terceiro para conciliar. E, nesse caso, dizia Ariano que ele teve essa conversa com o Washington Luiz e que essa oferta não foi aceita. O Washington Luiz fincou o pé e disse: não, vai ser o Júlio Prestes, outro paulista, e, segundo ele também, quer dizer, naquele momento, o Washington Luiz teria assumido a posição de defender a cafeicultura paulista, porque estaria em crise. E bom, saindo dessa conversa, o Epitácio resolve, então, apoiar a aliança e coloca também com a condição de incluir o João Pessoa na candidatura, sendo João Pessoa candidato a vice e Getúlio candidato a presidente. E aí, quando ele orienta o sobrinho a negar o apoio a Júlio Prestes e romper com o governo federal, né, com a chapa oficial. E aí daí vem a famosa frase do Négrio, né, que virou a bandeira paraibana, que João Pessoa teria negado o apoio à continuidade de São Paulo com São Paulo, né, café com café. E aí Epitácio apoia a Aliança Liberal, que se une entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba. Em Pernambuco, essa Aliança Liberal era liderada pelos
Lima Cavalcante, também reunia Agamenon Magalhães, mas os Lima Cavalcante, os irmãos Lima Cavalcante eram, assim, na Força Civil, eram os grandes articuladores mesmo da aliança, mas, enfim, houve essa eleição, né, em março, assim, aí, voltando para cá um pouco, João Pessoa, na Paraíba, o clima tenso, mas, ao lançar sua candidatura a vice-presidente, ele inicia uma campanha no próprio estado dele, né? E ele vai fazer uma visita à princesa, ao coronel Zé Pereira, que era um forte aliado dos Pessoa de Queiroz, e para pedir o apoio, né? E Zé Pereira, apesar de descontente, do desgaste que eles vinham sofrendo entre João Pessoa, o poder oficial do governo, e os coronéis, né, principalmente Zé Pereira, que era o assim, o maior protagonista do coronelismo no sertão, vamos chamar assim, mas, diante de uma visita de um governador e diante de uma candidatura de um paraibano à vice-presidência da República, recebe o governador João Pessoa, o presidente João Pessoa, com foguetório, com festa, e reúne as lideranças do sertão e faz um grande evento para receber o presidente João Pessoa em Princesa, no sertão da Paraíba. Isso era 19 de fevereiro de 30. Naquele momento, existe toda a festa, existe todo o prestígio, né, dedicado ao presidente João Pessoa, mas, ao fim do encontro, João Pessoa saca da manga a lista, naquela época era chapa, né, de candidatura, e ele saca a chapa oficial de candidatos a deputado, com um discurso que ele queria renovar toda a política paraibana. Então, ele tira todos os candidatos que eram ligados aos coronéis, aos líderes do sertanejos, da chapa oficial, mas mantém o primo Carlos Pessoa, né? Filho do tio Antônio, que era deputado, era da política tradicional, deputado tradicional, e ele mantém, né? Mantém o primo e tira os primos dos outros, os representantes dos outros coronéis. E isso gera uma insatisfação muito grande nesses líderes do sertão, nos coronéis, e 2 dias depois eles se reúnem, fazem toda uma avaliação, uma avaliação política mesmo da situação, depois de todo o desgaste que vinham sofrendo desde 28, com a posse de João Pessoa, até aquele momento onde ele isolava os coronéis da sucessão, mas mantinha o primo. Então, eles resolvem romper, né? Eles rompem com João Pessoa, o Zé Pereira manda um telegrama para o presidente João Pessoa, comunicando o rompimento, e que não iria mais apoiar nem a candidatura de vice-presidente, nem a chapa estadual. E aí a coisa começa a engrossar um pouquinho mais, né? E a partir do rompimento, João Pessoa, sob a alegação de fiscalizar as eleições, organiza a Polícia do Estado e manda para Teixeira, né, terra dos Dantas, da família, que era a família Dantas e Suassuna, né, que João Suassuna era casado com a Dantas. E lá começa uma perseguição e essa coisa toda e tal. O Zé Pereira se arma um exército, de fato, com os apoiadores dele garantindo armas e munição, e depois que o raciocínio de Zé Pereira, que não estava errado, é que depois de Teixeira, se eles foram para Teixeira, iria, na sequência, invadir Princesa. E nessa coisa foi travada uma batalha mesmo, entre a polícia oficial, a polícia do Estado, e o exército de Zé Pereira, com muitas baixas, mais baixas do lado oficial, porque os sertanejos estavam lutando em casa, então ele conhecia toda aquela região,
e poucas baixas do lado princesense. E essa coisa começa a se agravar, todo esse clima. E ocorre a eleição presidencial em 1º de março, você vê a proximidade entre o rompimento, né, essa questão da invasão de Teixeira e ameaça à princesa, a batalha e tudo, e a eleição presidencial. Então, a eleição ocorre em 1º de março, a chapa de Getúlio e João Pessoa é derrotada e Júlio Prestes eleito. E aí a vida no país segue, vai com muita insatisfação, muita revolta, acusação de parte a parte, os dois lados acusando de fraude, né? Mas a tendência a partir dali era ir se acalmando e caminhando para frente, menos na Paraíba, que a guerra entre o governo e os coronéis continua, né? Nesse meio tempo, o Zé Pereira, com os Pessoa de Queiroz, com uma estratégia tentando provocar uma intervenção federal no estado da Paraíba, eles decretam Princesa como território independente, né? Eles decretam a independência de Princesa em relação ao estado da Paraíba, mantendo a vinculação ao federal, né? Ao governo federal, ao país, né? E aí Princesa começa a se portar como um território independente. E essa coisa vai fluindo e, obviamente, com muita guerra, o Estado não aceitava, obviamente, aquilo, e começam ameaças, tem a história do avião, o avião solta o panfleto em cima de Princesa, convocando os princesenses a abandonarem as armas e se entregar, e que eles dariam anistia, e ficou essa situação, e o tempo passando, né? E João Pessoa com essa política dele de repressão. E aí a coisa foi avançando até que chega lá o mês de julho, João Pessoa, nas suas missões assim, do Estado, ele manda invadir a casa da professora Anaíde Beiriz. Aliás, desculpe, manda invadir a casa de João Dantas, que era um advogado da família Dantas, não era político diretamente, mas escrevia uns artigos e tal. No começo do governo de João Pessoa, ele escreveu muitos artigos, inclusive elogiando o presidente eleito, com seu discurso reformador, de modernização do Estado e tal, mas depois virou de lado. Aliás, eu esqueci de contar uma parte importante, porque eu fico olhando o relógio e me desconcentro, mas João Pessoa, nessa briga com os coronéis, que os coronéis tinham as lideranças no interior, mas também eram comerciantes, então eles dominavam o comércio entre Pernambuco e Paraíba, que era majoritariamente feito abastecimento do sertão pelos irmãos Pessoa de Queiroz, que tinham muitas empresas e vendiam muitas mercadorias para o sertão. João Pessoa institui uma política tributária, criando uma barreira tributária nas fronteiras e que inviabiliza o comércio entre Pernambuco e Paraíba, né? E essa lei foi contestada e judicialmente, e aí algum tempo depois ela foi decretada inconstitucional, foi reconhecida inconstitucional. Mas até lá isso estava gerando prejuízo financeiro aos comerciantes e aos coronéis e aos comerciantes em geral. Bom, mas voltando para então a invasão de Anaíde Beiriz, uma bonita e sensual professora, uma poeta, uma intelectual, e que começou a namorar com João Dantas, que, aliás, não era o grande amor da vida dela. O primeiro amor da vida dela foi um outro rapaz, mas que depois não evoluiu e ela começou um romance com João Dantas, uma namorada.
Eu friso esse namorada porque, na história, muitas vezes ela foi tratada como amante, né? Como se fosse uma coisa, de uma certa forma, um enquadramento negativo na pessoa dela, mas nada disso. Ela era uma namorada pura e simples de duas pessoas livres e independentes. Então, a polícia invade o escritório de João Dantas e recolhe cartas de amor entre João Dantas e Anaíde, né? E expõe essas cartas ao público, através do jornal A União, que é o Diário Oficial da Paraíba. E o João Dantas ficou desmoralizado, ferido da honra, porque eram cartas íntimas, onde se descreviam relações, etc. Não vou precisar traduzir o que são cartas íntimas, mas, enfim, e expõe de uma forma muito desmoralizante o João Dantas, que sai da Paraíba para sair do meio do furacão e vem para Recife, vem para Olinda, onde fica hospedado na casa do seu cunhado, João Caldas, em Olinda, e tentando esfriar a cabeça. Quando João Pessoa, um dia, resolve vir a Recife, né? E em Palácio, ele comunica lá os assessores, dentre os quais estava um irmão dele, aliás, antes disso, ainda teve uma passagem aí. Ele era malcriado. O João Dantas teria mandado um telegrama para João Pessoa, manifestando sua raiva, né, sua revolta com aquela situação e tal, e dizendo que se encontrasse com ele ia fazer isso ou aquilo, sei lá o quê, ameaçando, né? E aí João Pessoa fez publicar uma nota no jornal A União, em vez de responder por um telegrama, como foi a agressão, ele respondeu por uma nota publicada no jornal dizendo que não tinha medo de bravatas telegráficas, né? Como dizendo que ele, pessoalmente, não seria de nada, que a bravata dele era só telegráfica. Bom, enfim, aí João Pessoa decide vir a Recife por questões particulares, e um irmão dele que estava em Palácio nesse dia diz, o próprio irmão dele disse, João, não vá, você é louco, para que você vai para Recife? Está nesse clima, o João Dantas está lá esses dias, para que você deixa essa coisa acalmar? Ele disse, não, eu vou e não tem nada disso comigo, não, e fez publicar uma nota no jornal, informando da viagem dele. Então, ele publica a nota dizendo que estará em viagem a Recife, o presidente João Pessoa, para tratar de assuntos particulares e tal, e publica no jornal. João Dantas, por sua vez, estava no bonde, em Recife, Olinda, e tinha um paraibano com um jornal debaixo do braço, aliás, debaixo do braço não, lendo o jornal no bonde. E ele viu um jornal da Paraíba, chamou a atenção e começou a ler de carona, ler o jornal do outro. E viu no jornal, ainda estava falando do escândalo, né, no próprio jornal que ele estava lendo, e viu no jornal a nota que João Pessoa viria a Recife, né? E ele não teve dúvida, voltou na casa do cunhado, se armou e foi procurar João Pessoa, nos pontos tradicionais onde os políticos frequentavam, né, que era o Restaurante Leite, tinha o Bar Savoy, tinha essa confeitaria Glória e tal. E ele, então, vai para a confeitaria, para o Café Glória, encontra na mesa João Pessoa, ele avista de fora da rua, João Pessoa, Caio de Lima Cavalcante, meu tio, pelo lado de minha mãe, e Agamenon Magalhães. E tinha uma quarta pessoa que eu não sei quem é, não recordo quem é. E então ele, armado, que já estava, parece que bota a capa em cima do braço com o revólver, e chega na mesa, se aproxima da mesa e diz a história, ninguém sabe se ele disse essa frase ou não, que ele teria dito, João Pessoa Cavalcante Albuquerque, eu sou João Dantas,
levante-se para morrer. E foi assim que aconteceu, ele levantou, ele estava se levantando, levantou, João Dantas deu um tiro, deu um segundo tiro e deu um terceiro tiro que já pegou ele de costa, ele acho que ele se virando para tentar fugir da cena, e dá um tiro que pega pelas costas, e é o segundo, novamente, Ariano Suassuna, que é muito bem informado, mais bem do que eu, era, né? Levou com ele muitas das informações. O tiro que matou mesmo ele teria sido esse último tiro. Bom, e esse assassinato de João Pessoa estava em Porto Alegre, Oswaldo Aranha, Getúlio, Lindolfo Collor e outros correligionários, vamos dizer assim, numa reunião de avaliação dos erros e acertos da candidatura, do movimento, já meio que assim, conformados com a derrota eleitoral, né? Getúlio não queria brigar com ninguém, não era do feitio dele, ele inclusive tinha sido ministro de Washington Luiz, então não era ele que ia liderar isso, mas o Antônio Andrada, que estava com o desejo de vingança por ter sido preterido, fica insuflando ele para arregimentar uma revolução. Quando esse grupo estava lá reunido, os gaúchos, né, do PRR, era Partido Republicano Rio-Grandense, eles recebem a notícia do assassinato de João Pessoa, né? Recebe essa notícia e caiu ali como uma injeção, uma grande injeção de ânimo, né? Porque ali era o fato que eles precisavam para animar um movimento, né? E aí isso foi exatamente o script que foi traçado. Eles pegam o cadáver de João Pessoa e começam a explorar, transformar em bandeira para insuflar a população e poder arregimentar o próprio tenentismo, né, os militares de alta patente e tal, porque virou ali um ato de um assassinato dos conservadores contra as forças modernizadoras do país, né? E aí começa a desfilar o cadáver de João Pessoa pelas capitais, né? Então, passaram vários dias em João Pessoa, exposto o cadáver, depois de navio andando, baixando de capital em capital, cronometrada para que chegasse ao Rio de Janeiro em coincidência com a chegada de Júlio Prestes, né, o presidente eleito, para que esse clima desse o ambiente para a deflagração do golpe. Isso, em Pernambuco, os Lima Cavalcante atuando fortemente nas articulações, no braço, vamos chamar assim, no braço civil, Juarez Távora, o general cearense, que era aliado da Aliança Liberal, né? Veio para Pernambuco, os Lima Cavalcante o acolheram e, vamos dizer assim, deixaram ele de uma forma discreta na usina Pedrosa, em Cortês, que era a usina dos irmãos Lima Cavalcante, enquanto armava o movimento para deflagrar a Revolução. Então, Juarez ficou aqui na usina Pedrosa, esperando essa articulação, e essa coisa foi se movimentando dessa forma, até quando, em outubro, inicia o movimento, né? Efetivamente é deflagrado o movimento, os Lima Cavalcante tomam de assalto o quartel da Soledade, que fica ali do lado da Faculdade de Direito, porque ali era o paiol, ali é onde eles guardavam as armas do Exército, e eles tomam de assalto ali o quartel da Soledade para armar os revolucionários. E a coisa aí começa a pegar fogo, né? Os Pessoa de Queiroz, irmãos Pessoa de Queiroz em Recife foram altamente perseguidos, a casa do meu bisavô foi saqueada, incendiada, o Jornal do Comércio foi empastelado, jogado todas as máquinas
na rua, as casas do Francisco, do tio João, todas foram incendiadas, saqueadas, incendiadas, as lojas comerciais. Bom, e aí começou mesmo a destruição, né? O clima na rua muito violento. Meu pai era bebê de colo, meu pai nasceu em abril, a Revolução em outubro, então minha avó estava na casa do meu bisavô e as famílias insistindo que ela saísse, porque a multidão ia invadir, ela demorou a acreditar, mas graças a Deus acreditou no final e ele salvou-se dessa invasão. E aí tem uma coisa pitoresca, engraçada, que eu diria, é que depois de destruírem as propriedades das pessoas de Queiroz em Recife, os revolucionários vieram para a usina Santa Terezinha, né, que tinha acabado de ser instalada, construída em 29 pelos americanos, que ainda estavam aqui no final da montagem. E quando ouviram, os americanos que estavam aqui, ouviram o buchicho, o zum, 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 que estava tendo toda essa situação, eles foram muito rápidos e espertos, eles hastearam a bandeira norte-americana na frente da usina, grande, e estenderam uma faixa onde estava escrito propriedade do governo dos Estados Unidos da América do Norte. E quando os revoltosos chegaram para tocar fogo e destruir a usina, eles olharam ali e disseram, não, isso aqui é dos gringos, com esse povo a gente não se mete, e foi o que salvou a usina Santa Terezinha. E aí a gente tem, Adimauro está aqui, ele conhece essa história até melhor do que eu, ele estava aqui, os revolucionários, procurando pessoas de Queiroz pelas matas, que era a ordem de encontrar para matar os irmãos Pessoa de Queiroz, né, da geração de cima. E aí tinha um senhor aqui, um funcionário da usina, muito jeitoso, e aí ele manda matar um boi e faz um churrasco para alimentar os revoltosos. Ele começa a fazer uma diplomacia com a polícia paraibana, e passa um dia, outro dia, e vão se acalmando, e ele vai amansando o povo, era um funcionário leal da família, e eu não sei quantos bois ele matou, mas a coisa foi se acalmando e a usina salvou-se. E acho que isso é um pouco da história que eu conheço. Tem outra história engraçada também, que a minha avó, Tereza, que era casada com Rui Lima Cavalcante, ela morava numa casa ali na Conde da Boa Vista. E essa casa, ela um dia recebe lá a polícia da Revolução e pede para entrar. Dona Tereza, a gente quer entrar aqui, olhar uns quartos. Ela disse, pois não. Aí ele entrou e chegou lá em cima, aí um virou para o outro e disse, aqui está bom, aqui dá bom, aqui dá... Aí ela perguntou, aqui está bom para quê? Não, aqui está bom porque aqui tem uma mira boa, dona Tereza, aqui tem uma mira boa para a gente atirar no palacete dos Pessoa de Queiroz. E ela teria botado os soldados para correr de casa, que ela disse que da casa dela ninguém ia atirar em ninguém, não. Então, assim, mais ou menos seriam essas as considerações apesar da Revolução, a história trata a Revolução como um movimento do Sul, né, do Sul e Sudeste. Na realidade, o estopim da Revolução, o que permitiu ela acontecer, o que dá a bandeira, infelizmente, foi a morte de João Pessoa, de uma forma trágica, e isso é que causou e deu o mote para a Revolução de 1930. Acho que era isso, Aronita, que eu tinha, assim, como histórias da minha família, das minhas duas famílias, e dizer que 20 anos depois dessa cena, uma pessoa de Queiroz casou com a Lima Cavalcante para selar esse armistício, e eu poder estar aqui contando essa história a vocês, né? E eu, aliás, repeti essa cena, né, Aurélio, porque hoje eu também sou casado com uma ex-Lima Cavalcante, que a mãe dela não botou o nome dela, mas Bruna é Lima Cavalcante também, neta de meu tio Arthur. É isso. Parabéns, Ricardinho. Obrigado, Aurélio.
Está no mudo, Aranita. Muito interessante, Ricardo. A gente Bravo, papai. está ouvindo? Papai. Beijo, Oi, meu papai. amor. É, Olha, tem o mas você- Aurélio, Dudu. Ô, Ricardo, é muito interessante a gente ouvir, como a Olha gente o diz Aurélio, hoje pai. popularmente. Estão ouvindo? Vovô de Pedrinho tá mamar. Dá tchau pra ele? Mas tira o som, amor. Tira o som, amor. Tá bom, gordo. Porque isso é importante para ele, hein? É lá que o papai está na televisão. É, claro. Como eu vinha dizendo, é muito interessante a gente ouvir essa história, não é, e a gente que passou para a história como um golpe, não é, militar, que nós tivemos a questão de Getúlio Vargas, não é, e que posteriormente ele foi eleito por voto popular. Então, é uma história que se conserta por ela mesma. Mas, assim, ouvir como se a gente diz popularmente da própria cozinha, não é? De onde foi, assim, onde esse estopim, não é, para a Revolução de 30, onde houve, vamos dizer, eclodiu a Revolução de 30. Então, eu não vou tomar muito tempo e vou deixar que as outras pessoas perguntem, e no final eu também tenho uma perguntazinha. Então, Ana, você pode, por favor, organizar essa... temos perguntas dos presentes. Isso, tem duas mãozinhas aí levantadas. Eu não consegui perceber quem levantou primeiro, mas professor Jorge Siqueira e professora Ellen. Professor Jorge e professora Ellen, é isso? Boa noite. Eu deixo o professor aí tomar a frente. Eu não sou professora, mas estou participando. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e deixo aí o professor Antônio fazer seu questionamento. O Ricardo, está me ouvindo, né? Estou ouvindo bem. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua fala. Eu achei que foi uma fala política, mas muito histórica, narrativa, mas muito afetiva. Afetiva porque você inclui o laço de família nessa grande historiografia sobre 1930, que já está consagrada no Brasil há um certo tempo. Mas deixe-me só fazer uma pergunta. Esse movimento de 30, tal como você falou, ele chegou aqui em Pernambuco por conta do assassinato de João Pessoa, né? Evidentemente que estava a família Lima Cavalcante ao lado do João Pessoa, não é isso? Se eu entendo bem. Isso. A sua família, qual era o motivo que sua família tinha para estar distante da família Lima Cavalcante? É porque o Lima Cavalcante era mais comerciantes e a sua família era mais usineiro, era mais proprietário de engenho. Qual é o motivo da dissensão entre essas duas famílias aqui em Pernambuco? E eu achei assim que era bom que você desse mais algum motivo. Como é que isso serviu de estupim, por exemplo, para ter aqui em Pernambuco um rastilho de pólvora que galvanizou tanto, como algo que veio da Paraíba, uma luta de coronéis da Paraíba? Como é que chegou aqui em Pernambuco e adquirir a dimensão do tumor que é a partir de Pernambuco? É porque Pernambuco era o palco político da cidade mais importante da região? Como é que você vê isso? Quer dizer, primeiro, eu repito, primeiro, a questão da sua família em Lima Cavalcante, em que elas eram antagônicas. Segundo, como é que isso veio da Paraíba para cá e terminou pegando fogo aqui em Pernambuco? Muito boa a sua pergunta, professor Jorge. Veja só, na realidade era o contrário. O Lima Cavalcante é que eram usineiros, né? O meu bisavô, Arthur Siqueira Cavalcante, tinha sido usineiro da Cucaú, da usina Cucaú, sócio da Cucaú, vendeu lá a parte dele e comprou a usina Pedrosa, e lá ficaram os filhos dele, né? Caio, Carlos,
Rui, Abelardo, Fernando, tia Dulce. Então, os Lima Cavalcante é que eram usineiros. Os Pessoa de Queiroz eram originariamente comerciantes. Meu bisavô veio para cá de Umbuzeiro, nossa família é paraibana, na realidade, é uma família que é paraíbo-pernambucana, porque o José da Silva Pessoa, o avô do meu bisavô, né? Não, era o avô do meu bisavô, ele sai de Tracunhaém e ali do norte, de Limoeiro, Bom Jardim, para Umbuzeiro, depois que ele casa com Henriqueta Pereira de Lucena, né? Da família Pereira de Lucena, do Henrique e tal. Então, a família do meu bisavô. Meu bisavô é o primeiro dos Pessoa de Queiroz, que era um sobrinho de Epitácio, né? A vir para Recife, e ele se torna comerciante, né? E ele faz riqueza no comércio, ele começa a sua vida no comércio, com várias empresas comerciais, e tinha essa conexão com os líderes do sertão, que ele abastecia com mercadoria. Ele tanto comprava algodão, eles tinham a TSAP, que era Tecelagem de Seda e Algodão de Pernambuco, e tinham outras empresas e outros negócios. Então, eles tanto compravam algodão do sertão, quanto vendiam mercadorias importadas para abastecer todo o sertão. Então, essa conexão, quando começou a briga de João Pessoa contra os coronéis, o Jornal do Comércio, que era dos irmãos Pessoa de Queiroz, de José, João e Francisco, ele era, vamos dizer assim, o combatente, né? Quando começou a briga do governo da Paraíba contra o comércio, com a instituição de barreira tarifária, etc., o Jornal do Comércio brigava e combatia com isso, né? Então, o jornal ficou visto como uma trincheira de luta ou de defesa contra João Pessoa. Eram os primos brigando entre si, né? Então, na realidade, eu entendo que e, aliás, viu, professor? Os Lima Cavalcante, as pessoas de Queiroz, eles não eram inimigos. Tem outra história engraçada que eu não contei, que meu avô, Rui de Lima Cavalcante, um dia estaria já na Revolução, armado, e ele um dia avistou Zé Adolfo, que era o meu avô, vindo na rua. E ele disse, olha, eu tive que me esconder porque eu tinha a obrigação de matá-lo. Se eu o avistasse, eu teria que atirar, né? Porque eram lados opostos. E eu não ia fazer isso com um amigo, não ia matar meu amigo, fosse qual fosse a revolução. E ele evitou essa matança. Então, assim, eram famílias que se respeitavam. Eles estavam em campos opostos na política, naquele momento, mas não eram, assim, não eram inimigos de querer matar um ao outro. Essas invasões nas propriedades dos irmãos Pessoa de Queiroz, na realidade, as informações que a gente tem é que foram lideradas pelo próprio irmão de João Pessoa, o Joaquim, que era apelidado de Joaquim Malvado. Diz que ele liderou essa revolta contra os Pessoa de Queiroz nas propriedades. Mas o Lima Cavalcante eram muito combatentes, eram ferozes, eram conhecidos pela essa verve lutadora, mas não tinham a inimizade pessoal com os Pessoa de Queiroz. Pelo contrário, meu bisavô vendeu, meu bisavô não, acho que meu avô, que vendeu a siderúrgica que ele tinha para meu avô Rui e tio Luiz Inácio Pessoa de Melo, e eu tenho um cartão muito afetuoso de meu avô, mandando uma fotografia de uma moeda para Luiz Inácio, dizendo que desejo que você tenha muito sucesso na continuidade da nossa empresa e tal, que eles tinham vendido para o Lima Cavalcante. Então, eu acho assim, não existia uma inimizade de família, existiam
políticos em campos opostos. Na realidade, meu bisavô não era nem político, ele era um comerciante. O que ele deu foi muito suporte em fornecimento de armamentos, de munição e tal, a Zé Pereira. Isso é registrado na história, e o professor Ademauro, que está aqui, ele já fez muita pesquisa nisso. Nós ouvimos disso em Princesa, do próprio bisneto do coronel Zé Pereira, Tiago Pereira. Ouvimos isso do Aloysio Pereira, que é neto do coronel. Enfim, não sei se respondi a contento a sua pergunta. Ellen, por favor, pode fazer sua pergunta ou observação. Boa noite a todos. Como eu falei, eu não sou professora. Eu sou agricultora rural aqui, vizinha do Ricardo. Fui convidada para assistir essa digníssima palestra. Não conhecia a história, estou muito gratificada por conhecer a história, né, do conterrâneo aqui, principalmente para saber sobre a história da usina, como teve sucesso no seu desenvolvimento após a Revolução, né, porque se encontra magnífica hoje, graças a Deus e ao Ricardo. E eu tenho uma outra aula agora, eu tenho que dar uma carreirinha, mas eu queria saber de você assim, atualmente, com essa revolução, diante das duas questões familiares, como você vê o contexto geral atual? Se não tivesse acontecido, como seria a questão das usinas e da usina? Porque não teve a situação de destruição da usina sua agora, né? Não teve a questão de tomar a usina, também sua família vendeu a outra usina. O que você acharia que seria? Ia manter em família ou eles iam tomar? Como que ficaria essa situação? No contexto geral, assim, na sua mente, como seria? Ellen, um prazer ver você aqui. Eu preciso a gente se encontrar pessoalmente, eu já lhe disse, a gente precisa se conhecer pessoalmente. Sim, com certeza. Amanhã eu estou aí, viu? É? Amanhã ou sexta? Amanhã. Aqui na Cultura. Isso. Maravilha, seja bem-vinda. Gratidão. Veja, é muito difícil a gente tentar responder sua pergunta. Na realidade, a usina acabou novamente sendo, quer dizer, novamente não, foi tomada da família. É uma história longa que não vai caber nessa apresentação de hoje. Com certeza. Foi tomada na família em 1982 pelo governo militar, mas eu vou lhe contar pessoalmente essa história. Aqui na Mata Sul, a gente se encontrar pessoalmente. Sim, com certeza. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Eu tenho uma aula agora de agroecologia. Que Deus abençoe. Boa noite para todos. Ellen é uma empreendedora danada, viu, gente? Só quero registrar isso aqui. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Ellen. Professor Ademauro, por favor. Boa noite, pessoal. Que bom participar desse momento. Parabéns, Ricardo. Parabéns pela exposição. Eu acredito que não faltou quase nada aqui, viu? Da história completa, dos antecedentes de 1930. E Ricardo tem uma propriedade muito grande para falar desse assunto, porque está dentro da própria história. Eu estava conferindo há pouco, o pai de Ricardo nasceu em 1930, né? Exatamente dentro desse boi de fogo, como costumamos chamar por aqui na região. Ricardo, eu queria só que você acrescentasse na sua fala, que para mim já foi brilhante, a participação de Assis Chateaubriand, né? Nesse contexto todo, nessa revolução, no apoio a Getúlio Vargas. E também lembrar que tudo que você falou sobre Dantas e Anaíde Beriz, podemos conferir no filme Paraíba Mulher Macho, né? Da cineasta Tezuka Yamazaki, que inclusive dá para assistir esta aula de história no filme. Sobre Assis Chateaubriand, Ricardo. O restante, parabéns pela exposição. Bom, Assis Chateaubriand, que também é um buzeirense, né?
muito ligado ao meu bisavô. Quando ele veio para Recife, ele foi criado aqui pelo meu bisavô. Na realidade, o pai de Assis, atendendo ao desejo de Assis de querer vir morar em Recife, ele colocou como condição ao filho que ele ficasse aos cuidados de Zé Pessoa de Queiroz, que era o grande amigo dele. E ele cresceu, passou os primeiros 5 anos dele em Recife, morando na casa do meu bisavô, e ficou uma grande amizade, né? Até o fim da vida, foram grandes amigos e tudo. Admauro tem um sonho de ver um filme um dia, com a cena final, que é o abraço dos dois, os dois em cadeira de roda. Ele visitando meu bisavô. E agora, até emendando na resposta que eu dei ao professor Jorge, você veja que essa coisa da política não levava assim. Assis era muito ligado ao meu bisavô, mas, na realidade, ele apoiou Getúlio. Tem uma história engraçada que Assis, quando começou a história da Revolução, pegou um carro e foi-se embora para o Rio Grande do Sul, porque ele queria se avistar com o Getúlio, né? E aí já estava, a essas alturas, fazendo todo tipo de barreira para chegar a Getúlio, não se chegava facilmente, e assim foi preso. Foi preso na fronteira do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E chegou na fronteira, preso, os soldados, ele disse, não, eu sou Assis Chateaubriand, do jornal tal e tal, e eu quero falar com o Getúlio, eu estou indo falar com o Getúlio, que eu vou dar apoio a ele na Revolução e tal. E os soldados, você assiste Chateaubriand, coisa nenhuma, não sei o que e tal. E nessa barreira, ele escapou de levar, foi um tiro dessa turma, mas por uma coincidência dessas da vida, tinha um soldado que o conhecia, porque eu acho que tinha trabalhado em algum jornal dele e tal, e olhou para ele e disse, não, doutor, assim, ele é assim mesmo e tal, e finalmente ele conseguiu furar a barreira e chegar a Getúlio, né? E assim, na Revolução, quando meu bisavô ele sai de Recife, né, estavam caçando as pessoas que eram para matar, né, do mesmo jeito que mataram o pai de Ariano, né? João Suassuna foi assassinado no Rio de Janeiro com um tiro pelas costas. E aí meu bisavô foi e se exilou, fugiu de Recife num cargueiro, navio alemão, que ele tinha muita relação com a Alemanha, e conseguiu ser transportado até o Rio, que era a capital, e no Rio pediu asilo na Embaixada do Uruguai. E Assis foi visitá-lo na embaixada e defendeu com Getúlio que deixasse os Pessoa de Queiroz ir embora, porque pela essa relação, essa dívida de gratidão que existia nessa época, as pessoas respeitavam isso, né? E eles foram amigos a vida toda. Não sei se é essa participação que você queria mais ou menos ouvir, Admauro, mas tem muitas histórias sobre eles dois, mas no contexto da Revolução, acho que era isso. Inclusive, Ricardo, essa participação dele, colocando os jornais à disposição para fazer aquela maratona com o corpo do João Pessoa, né? Isso. Obrigada, professor Admário. Por favor, professor Aurélio Molina. Boa noite, pessoal. Ricardinho, parabéns o rico compartilhamento, né, dessas suas informações, e agradecer você ter aceito o convite da professora Auronita, e agradecer a Auronita por ter tido essa sacada de convidar o Ricardinho para compartilhar toda essa história. E aí, Ricardinho, eu vou fazer compartilhar uma brincadeira com você, e a outra é sério. Eu acho que para começar pela sério, acho que você tem que, o senhor Admauro está aí, mas eu acho que você tem que escrever um livro. Foi muito rico, você não pode ficar só registrado aqui, tá, no YouTube, você de uma maneira informal, sem estresse nenhum, né? Mas tem que escrever. Sinto muito,
Cada vez que eu lhe encontrar agora, eu vou ler, já escreveu, né? Tá. A outra, que é O homenagem... Admauro já está mostrando aqui, ó, um livro que já está meio caminho. Ele já está com o livro... que legal! Esse livro tem é do Ricardinho. Essa é a história que ele contou aqui, está aqui no livro. Ai, que legal, que coisa boa, nossa, que coisa boa. Parabéns, então, a ambos. Parabéns. Em breve a gente vai estar soltando Muito uma solta importante. de livros. Muito importante. Pessoal, vai ter uma festa, então, vai ter o número 2, episódio 2, que a gente vai vamos congraçar no dia do lançamento. A outra coisa, Ricardo, eu sempre brinco, tá? Eu sou pernambucano, honorário, recifense honorário, mas fui criado na Tijuca dos Anos Dourados, né? E na Tijuca, onde eu morava, o edifício em frente à minha casa, a vila onde a gente morava, de 40 apartamentos, 38 eram da comunidade judaica. Tá? Então, eu convivi toda a minha infância, a minha juventude, com a comunidade judaica lá no Rio de Janeiro. Né? E quando eu vim para cá, tá, andando pelo interior, tudo, eu falei, eu conheço essa face. Aí a pessoa diz, não, é descendente de holandês. Eu falei, não, isso é a face semita. Isso é uma face semita. Tá? E eu, depois, conhecendo a história de Pernambuco, eu passei a fazer uma brincadeira, dizendo que só existem 2 tipos de pernambucanos. Tá? Aqueles que são judeus e sabem que são judeus, e aqueles que são judeus e ainda não sabem que são judeus. Tá? Se procurar... Então, a minha brincadeira com você é do lado do Lima, que não é exatamente chamado, são seus filhos, tá? Lima, teoricamente, é cristão novo, tá? Você já tentou investigar se não vai bater tudo em Branca Dias, não? Né? Pessoal de Usina, Lima, bate tudo em Branca Dias. Então, você seria aquela segunda parte, os judeus que são judeus, ainda, os pernambucanos que são judeus e quem ainda não sabe que são judeus. Mas, novamente, parabéns, foi uma noite maravilhosa e muito feliz sabendo agora que vai ser, toda essa sua história vai estar registrada no livro. E espero a gente te ver em breve no dia da comemoração do lançamento. Mas parabéns, foi muito rico, viu? Muito rico. Obrigado, Aurélio. Mas eu quero só lhe dizer o seguinte, eu estou totalmente de acordo com você. A gente aqui, o pernambucano, ele é judeu sabendo, ou às vezes sem saber, mas todo mundo aqui tem sangue judeu. E eu sou Lima, minha mãe é Lima Cavalcante. Sua mãe é Lima, claro, perdão, exatamente. Não, e outra coisa, aí tem Lima, aí tem Souza Leão, aí tem... Olha, aqui é tudo cristão novo. Totalmente. Temos muito orgulho da nossa história, de ser a primeira sinagoga das Américas, né? E, assim, às vezes eu nem conto a história lá nos Estados Unidos para eles não ficarem humilhados, né? Quando a gente diz... Fundado Nova York. Fundou Nova York, né? Mas a gente fica discreto para não humilhar. Parabéns, Ricardo. Uma intervenção, Ana, por favor. Eu sou a única que não sou judia aqui, porque os ancestrais de vocês são judeus que vieram da Holanda, Sefaradi, e eu sou Ashkenazi. Então, eu não sou judia como vocês, eu sou a única judia diferente aqui, porque eu não tenho ancestralidade, eu não posso requerer que Branca Dias tenha sido ancestral minha, porque eu vim de outro ramo. Então, agora, considerando que Jesus Cristo era o rei dos judeus, eu acho que todos nós, a humanidade, todinho, o cristianismo é descendente de judeus. Só que, como eu diria, eu não sou da linhagem de vocês, eu sou de uma linhagem que não é tão respeitada como os sefaradi que foram para Nova York, né, que fundaram a primeira comunidade judaica de Nova York. Infelizmente, eu não posso compartilhar isso com vocês. Pronto, era só isso. Saindo um pouquinho do protocolo, eu me senti totalmente representada pela fala do professor Molina. Agora, voltando ao protocolo, a palavra é sua, professora Salete. Ao microfone. Boa noite. Primeiro, agradecer pela realização desta sessão, né? E agradecer também ao Ricardo, que já é uma parte, né, um pouco da história da academia, né, já faz parte, parece que já está mais íntimo, vamos dizer,
pela relação, quer dizer, que a gente teve, ele me recebeu na sua usina da arte, e foi um momento muito importante. Agradecer também a Aronita e a PC, a Ana, e a todos que organizaram essa sessão, que eu acho que é muito importante para a gente ter uma discussão, que aparentemente, né, seria um momento, né, de se falar da história, mas da forma, achei muito interessante, Ricardo, que da forma como você apresentou, você entrou pela história das oligarquias, né, paraibanas e pernambucanas, né? Eu sou paraibana, né, eu sou pernambucana há muitos anos aqui também, então, como muitos, né, que estão aqui, e essa história, né, como você traz, né, quer dizer, uma história também, eu acho que pensar, do ponto de vista político, a gente seria muito discutir todas essas relações, não é, assim, nessa noite, mas eu acho que do ponto de vista, assim, afetivo. Eu achei interessante foi que você pensou nesse meio dessas relações de amor e ódio, né, entre essas famílias, né, que você mostra um momento de dissensão, mas de momentos de aproximação e de formação de novas famílias, né, que juntando essas famílias. Você olhou para as mulheres, achei interessante. Você não se propôs, você não disse, mas você pensou as mulheres. Você falou de Anaíde Beiriz e de uma forma respeitosa, né? Quer dizer, que é assim como está sendo recuperada um pouco a história, né, dessa professora. Tem já um museu na Paraíba que se fala, né, da história dela, do que ela escreveu, de como que era tudo isso, o contexto, né, a situação da mulher nessa época, e também dessas mulheres que enfrentavam os invasores das suas casas, né? Assim, como, quer dizer, não se falava, né? A guerra era dos homens, mata e morre os homens, e as mulheres, na sua leitura, por dentro, você apresenta essas mulheres. Achei interessante nessa sua leitura, eu acho que a gente vai ver isso no seu livro, né? Mas, e é isso, parabéns e obrigada por eu só perguntando se é verdade que você, esse seu olhar, né, que você vai para as mulheres, se você também colocou esse direcionamento ou pelo menos no seu olhar, no olhar que guia o seu livro. Eu acho que você fez de uma maneira interessante aqui. Boa noite. Eu vou falar só uma brincadeirinha antes de deixar, porque tem mais gente querendo perguntar, estou vendo aqui Ricardo Rodão e mais outra pessoa. Mas, assim, sobre essa questão das mulheres, tem outra história muito interessante que a Ariana contava, de uma tia dele lá em Teixeira, quando houve aquela invasão lá da polícia paraibana, que um soldado teria dito, hoje eu vou beber sangue da família Dantas, e que a tia dele teria dito, pois vai ser a primeira vez que você vai ter um sangue que preste dentro desse seu corpo. Disputa de família. Certo, obrigada, professora Salete. Agora, por favor, Ricardo Rodão. Boa noite, o Ricardo, eu sou de São Paulo, muito amigo do Ricardo. Olha, eu não acabei não pegando desde o começo, mas enfim, venho acompanhando algum tempo aqui agora. Mas a minha pergunta, Ricardo, eu acho que esse legado todo que o seu bisavô deixou, que eu acho que confunde muito com a história não só de Pernambuco, como a história do Brasil, como que você, como que está representado, ou se você vai representar com arte na usina, algo que se refere a este momento da história da família de vocês, ou mesmo uma homenagem ao seu bisavô? Eu acho uma boa pergunta, Rodão. Na realidade, eu acho que tudo que a gente tem feito na usina, de preservar a história da usina, o casaril, preservar
a própria indústria lá fechada, aquele esqueletão, e fazer dar um novo destino àquela comunidade que hoje, há 10 anos atrás, era uma comunidade sem perspectiva nenhuma de futuro, de presente nem de futuro, e que a gente vem dando trazendo essa perspectiva, né, para preservar lá toda a história da usina Santa Terezinha, e também dessa questão dos livros. A gente está com 2 livros, 3 livros em andamento para a gente publicar sobre histórias da família. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu bisavô. De fato, ele, acho que para todos os descendentes dele, eu não conheço nenhum que não tenha ele como assim um sol, um ídolo, uma referência. Então, eu acho que a forma que eu encontrei de homenagear ele foi essa preservação que a gente tem feito da usina Santa Terezinha, como de uma outra forma, não é mais uma usina de açúcar, mas é um patrimônio de Pernambuco que vai ficar ali para além de mim, dos meus filhos, dos meus netos, se Deus quiser. Então, acho que foi a forma que eu encontrei de homenageá-lo, Rodolfo. Sensacional, meu amigo. Sabe por quê? Porque seu irmão José Pessoa também compartilha muita história do seu bisavô e ele sempre fala com muita emoção. Obrigado, Ricardinho. Você é um craque. Obrigado, Rodão. Obrigado. Obrigada. Professora Edivânia, por favor. Boa noite, tio Rodão. Bota no mudo aí, Dudu. Professora Edivânia. Boa noite. Agora. É que o Dudu estava falando. Então, olha, uma noite, assim, o início da noite muito agradável. Eu agradeço bastante a iniciativa da querida Aronita e o apoio de todos, né, para a realização desse encontro, né, e ao Ricardo pela forma suave, né, lúdica até, né, que abordou o tema tão sério, né, um movimento tão sério. E aí eu tenho algumas questões, estou esperando o livro, tá, Ricardo? Que deve vir cheio de mapas também, com todos esses municípios que você mencionou. Então, aí nessa direção, eu queria saber a relação com Alagoas, tá? A gente sabe que tem um ramo aí da sua família também que vem de lá, né? Então, eu queria só perguntar isso. Também a questão da relação com o movimento, com o manifesto regionalista, se em algum momento você, com esse apreço pelas artes, em algum momento você chegou a cotejar isso, até porque já lança com a terceira, que é o papel de vocês, da família, Pessoa de Queiroz, na área de comunicação, o surgimento do Jornal do Comércio também. Aí eu fico olhando para você e vejo aí a rádio, e aí me acentua ainda mais a curiosidade, né, de saber essas articulações. Se você pensou nisso, se não pensou, é só uma sugestão. Mas agradeço bastante essa sua abordagem, tá, de hoje sobre a Revolução 30. Muito obrigada. Obrigado, professora. Na realidade, assim, a gente, desde que iniciou a gente está na fronteira com Alagoas, né? A usina talvez seja até mais alagoana, né? A usina, como empresa, era mais alagoana até do que pernambucana. Mas, obviamente, sempre foi uma empresa pernambucana e a família pernambucana e tal. A gente, desde que começou esse projeto da usina de arte, né, como uma forma de ressignificar a usina que estava fechada e sem atividade, né, e a comunidade sem perspectiva, a gente iniciou um movimento que provocou a região, né? Então, hoje a gente sente a reverberação do que o projeto gerou aqui em toda a região. Então, hoje a gente participa, que a gente tem um fórum de desenvolvimento, que acabou já virando 2 fóruns de desenvolvimento, um da Mata Sul de Pernambuco e outro da Mata Norte de Alagoas, que a gente participa e reúne lideranças de todos os municípios
da Mata Norte de Alagoas e da Mata Sul de Pernambuco. A gente vem articulando com o SEBRAE, com os municípios, ações e articulações para desenvolver a região. Então, esse é um tema muito caro para a gente. Essa moça mesmo que estava aqui, a Ellen, ela é recém-entrada no Fórum de Desenvolvimento da Mata Sul, ela é uma pessoa de um assentamento aqui perto, um assentamento do Engenho Capricho, que era da antiga usina Catende. A gente interage com todo o pessoal aqui do entorno e temos esse intuito de tirar a Mata Sul da estagnação que se encontrava, né? Há muitos anos, com a derrocada das usinas, não foi só a usina Santa Terezinha que fechou, a usina Santa Terezinha fechou numa outra situação, uma outra questão meio macabra, política envolvida aí e tal, mas as outras também fecharam um monte de usina aqui ao redor, bem umas 10, né? Então, essa população ficou meio órfã de atividade, de economia, e a gente vem nessa luta, né? E a radiocultura hoje é uma ferramenta aqui a serviço desse projeto, do projeto de tentar desenvolver a região da Mata Sul, né? Hoje é uma empresa a nossa relação, do nosso grupo, e é uma ferramenta para a gente tentar ajudar aqui o desenvolvimento regional. Não sei se atendi aí sua curiosidade com a radiocultura também. Certo. Desculpa ainda, eu fiz a pergunta também sobre o Jornal do Comércio e o grupo Pessoa de Queiroz, né? O Jornal do Comércio, infelizmente... Sim, bom, vamos lá. O Jornal do Comércio foi inicialmente constituído por João e José Pessoa de Queiroz, que eram comerciantes e, literalmente, era um jornal a serviço do comércio, né? Era um jornal para defender e servir aos comerciantes. Algum tempo depois, Francisco, o irmão Francisco, José e João chamaram Francisco e ele entrou e assumiu a direção geral do jornal. Ele ficou como diretor. E, algum tempo depois, até por diferença de estilos, João e José preferiram sair e deixar Francisco à frente do jornal. E ele seguiu sozinho. Francisco teve atuação tanto na política, quanto na carreira diplomática, quanto na vida empresarial. E ele partiu de um jornal, que era um jornal, apenas um jornal, e expandiu bastante, com muito talento. Na época, ele criou a de Pernambuco, ele tinha uma rádio, acho que chamava Difusora, da Jornal do Comércio, e que ia até o sertão, e depois criou a TV, né? Criou a TV, foi precursora na televisão no Brasil. Eu acho que ela é da época, talvez só era ela e a Rede Tupi eram as primeiras, eu acho. Mas depois, infelizmente, nos anos... aliás, depois que meu bisavô morreu, em 71, eles entraram em dificuldade mais para frente um pouco e acabaram vendendo o jornal, né? Venderam o jornal para... Eu acho que, na época, tentaram vender para um grupo que não deu certo, aí, finalmente, depois caiu na mão de João Carlos, que comprou, João Carlos Paz Mendonça, que, aliás, eu posso dizer quase que eu tenho uma dívida de gratidão histórica com ele, porque salvou a empresa que existe hoje, até hoje, é uma marca pernambucana, como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, são marcas que historicamente dão orgulho a Pernambuco por existir há tanto tempo, né? Obrigada.
Eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada, eu imagino que nós encerramos esse ciclo de perguntas. No nosso pico, nós tivemos aqui 50 pessoas reunidas nesse rico momento. Eu agradeço em nome da Academia Pernambucana de Ciências. Muito obrigada a cada um que esteve aqui, muito obrigada, Ricardo. Eu passo a palavra para a senhora professora Aronita, para a gente encerrar. Ricardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, não é, para falar para os acadêmicos e ter dado uma oportunidade para a Academia Pernambucana de Ciências interagir também com empresários. Não é um momento, nós tivemos, eu acho que 30 inscritos, mas nós tivemos, como você disse, meu amigo de São Paulo e outros, eu sei que tem outros empresários também que se juntaram à academia, não é, para ouvir a sua fala. Eu só queria terminar com uma pequena picardia, porque reza a lenda que o crime foi passional. E você foi muito, como disse Salete, você foi muito respeitoso com as mulheres e com a Anaíde, e o filme também. Mas, assim, dentro da sua família, quais eram os comentários sobre o episódio? Não é que você sabe muito bem, que você entende que existe, como se diz, uma fofoca, não é, histórica, que foi um crime passional. Mas você fala o crime de João Pessoa? Não, João foi Pessoa. passional nesse sentido, né? Totalmente passional. Ele foi exposto, eu pensei que você estava falando de outro crime, também foi passional. Mas Publicou. Estou falando de outra coisa. De cartas de amor. Publicou as cartas de amor e foi ao requinte da crueldade. Ele não publicou todas as cartas. Eles publicaram algumas cartas e publicaram que iam deixar de publicar as outras por ferir ao pudor. E que quem quisesse ver as cartas, elas estariam expostas no átrio do jornal A União. Então, imagina que aquele jornal fazia fila. Eu não sei quem viu aqui o velório de Reginaldo Rossi na Assembleia Legislativa, né, que tinha fila que rodava assim, a Assembleia de gente para querer se despedir de Reginaldo. E então, lá era a mesma coisa. Quando tinha as cartas de amor expostas e que foram anunciadas como picantes, era como se dissesse, era a Playboy da época, né? Então, fazia filas e filas e filas de pessoas querendo ver as cartas de amor entre Anaíde e João Dantas, né? Mas aí, Arô, que eu tô... Arô, se você permite, eu vou reforçar o que o Ricardinho está dizendo. Pela convivência minha com o Ariano, a versão é exatamente essa que o Ricardinho compartilhou, né? Exatamente essa. Ele foi, inclusive, defendendo a honra de Anaíde. Né? Anaíde. Pois é, mas o pouco de pimenta que eu iria colocar é que há rumores ainda, e a gente ouve, quer dizer, eu já li em outros lugares que houve uma disputa pelo amor de Anaíde, e isso aí ficou bem claro que não foi, que a questão passional foi a exposição, não é, das cartas, etc. E também lembrando o Ariano, que ele, quando dizia que ia João Pessoa, ele fazia com licença da palavra. Então, ele sempre dizia, com licença da palavra, João Pessoa. Mas, Aroni, deixa eu também acrescentar isso também. No final da vida dele, tá, ele deixou muito claro, tá, que ele perdoava a todos os envolvidos na morte do pai dele. Eu lembro disso também. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que compareceram a essa reunião da academia, e principalmente ao nosso palestrante, Ricardo, que foi tão generoso de vir colocar, vamos dizer, os entremeios, né, o que houve nas famílias e o que se diz que foi o estopim, não é, do crime, foi o estopim para eclodir realmente a Revolução de 30. Então, a importância é sair do café com leite e, vamos dizer, os fatos históricos estarem tão relacionados com Pernambuco e com a Paraíba. Não é? Então, era
vamos dizer, uma disputa, não é, que havia o coronelismo lá de Minas e de São Paulo, e Ricardo colocar tão bem a importância, não é, de Pernambuco para esse fato histórico tão importante, né, que foi realmente o fim da República Velha, não é, e a evolução do que nós temos até hoje. Então, eu queria agradecer a todos que compareceram, e principalmente, como eu já disse, a Ricardo, e desejar uma boa noite a todos, e que nós vamos encontrar em outras oportunidades também. Boa noite. Professora Aronita. Eu quero Obrigado, Chato. Obrigado, Aronita. Eu sugiro que a gente abra a câmera e tire uma foto geral com todos. Pode ficar legal para a academia postar isso depois. Uma boa sugestão. Eu quero uma foto dessa depois. Por favor, eu tô acompanhando aqui com o celular, o print eu não vou conseguir pegar todo mundo. Quem tiver a melhor imagem aí, por favor, faça esse print da tela e mande para mim, eu agradeço. Mércia, você sugeriu, mas está com a câmera fechada, Mércia. Eu quero agradecer também a vocês, gente, tudo. Vai ficar gravado sim, Lucila, vai ficar gravado no YouTube da Academia Pernambucana de Ciências. Isso vai ser subido no YouTube logo em seguida. E quero agradecer, inclusive, Merval, que está aí já é mais de meia-noite, mas então, ainda está aí. Ele resistiu por aí bravamente. Obrigado, Merval. Estou segurando, mas resisti porque estou gostando. Estou gostando, não, gostei muito da apresentação. Parabéns e boa noite a todos. Eu estou esperando para correr para a cama. Boa noite. Eu fiz algumas fotos, eu mando para você, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, gente. Tchau, beijo no coração. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, turma.